Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Redigir. Aqui, Gislaine Buozzi, escritora e professora de redação. No episódio de hoje, abordo caminhos para conter a corrupção e fortalecer a democracia brasileira. Tema, sem dúvida, importante para o currículo do ensino médio. Haja vista o fato de esse enfrentamento tocar não só ao poder público, como também ao cidadão comum. Isso se considerarmos a macro e a micro corrupção, que infelizmente vem se naturalizando. É isso. Grande parte da sociedade já não assusta, por exemplo, com o jeitinho brasileiro. Expressão que, de certo modo, tem sido interpretada como a desonestidade do brasileiro. E essa generalização incomoda os brasileiros que não adotam e sim recriminam o jeitinho. Vamos conferir tudo isso juntos. A discussão está só começando. Fiquem comigo até o final do episódio. Deixe-me primeiro dizer que divido esse episódio em 4 blocos. Nesse primeiro, faço algumas considerações sobre a redação do Enem. Quero reforçar com vocês as competências da avaliação. No segundo bloco, apresento o tema, repertório sociocultural e tese. No terceiro, faço a argumentação. E no quarto, sugiro caminhos possíveis para acabar com a corrupção e fortalecer a democracia. Nesse primeiro bloco, então, digo que estão previstas 5 competências para a correção da dissertação argumentativa do Enem. São elas: 1. Domínio da norma culta. 2. Compreensão do tema, atendimento ao tipo e citação de um repertório sociocultural. 3. Seleção e organização de argumentos em defesa da tese. 4. Conhecimento dos recursos coesivos. E 5. Proposta de intervenção social, com vista a resolver o problema enfrentado. Cada uma das competências, vocês já sabem, é avaliada em até 200 pontos, perfazendo então 1000 pontos. Os 1000 pontos que têm sido raros no Enem, mas a gente pode mudar esse cenário. Para a primeira competência, domínio da escrita, nossas aulas de gramática devem vir à tona. Avaliam-se a ortografia, a morfologia, a sintaxe de concordância, de regência, além do uso formal do idioma, que se contrapõe aos coloquialismos, às gírias e aos cacuetes da linguagem. Pessoal, olha só, quando falo da escrita formal, não entenda que se deva empregar palavras difíceis. Não, definitivamente não. O emprego de palavras difíceis, ao contrário do que possa parecer, significa anacronismo, significa escrita prolixa, empoeirada. A escrita, ainda que formal, não pode fugir do universo vocabular do leitor a que ela se destina. O escritor não pode obrigar o leitor a consultar o dicionário a cada linha que lê, até porque isso não vai acontecer. Com palavras simples, é possível escrever períodos elegantes. O segredo da boa escrita está na correção e não na escolha de palavras cujos significados não sejam imediatamente conhecidos. Para a segunda competência, tema, tipo e repertório. Atenção aqui, para não tangenciarmos nem fugirmos do tema e para não incidirmos em nenhum desses erros, o ideal é que utilizemos uma vez em cada um dos parágrafos a palavra ou a expressão-chave do tema. E, obviamente, para não cometermos repetições, procuremos palavras ou expressões sinônimas. Fiquemos atentos também
ao tipo de texto proposto, qual seja a dissertação argumentativa. Aqui é preciso dizer que a dissertação argumentativa é um texto híbrido, quer dizer, misturado. Há trechos informativos, sobretudo recortes históricos, datas, nomes, estatísticas, a partir dos quais se faz a argumentação propriamente dita. As informações fundamentam, sustentam as argumentações, mas, alto lá, o texto pronto deve ser predominantemente argumentativo, quer dizer, deve conter mais argumentação do que exposição. Na terceira competência, verifica-se a habilidade de selecionar, organizar e relacionar, de modo coerente, argumentos pertinentes ao tema proposto. Percebam que essa competência é complexa. Quando se fala em selecionar e relacionar, fala-se na escolha de fatos, causas, consequências, exemplificações, obviamente bem conectados ao tema. Quando se fala em organizar, fala-se da harmonia do corpo do texto, começo, meio e fim. Temos aqui uma estratégia para sugerir a vocês. Aliás, temos não uma estratégia qualquer, e sim a estratégia, digamos, pretendida pelo corretor. Quanto mais organizado o texto, mais céleres a leitura e a correção. Organize o texto assim. No primeiro parágrafo, apresente o tema, antecipe pelo menos 2 argumentos e escreva a tese. Tese é o ponto de vista do dissertador. O primeiro parágrafo, ou seja, a introdução, funciona como o projeto do texto. No segundo e no terceiro parágrafos, desenvolva, explore os argumentos lançados na introdução. E, vejam bem, recomenda-se que o repertório sociocultural, falaremos dele a seguir, recomenda-se que seja apontado e vinculado em quaisquer dos 3 primeiros parágrafos. Não convém trabalhar o repertório no 4º parágrafo. É certo, não haverá espaço para isso. E falando no 4º e último parágrafo, claro, finalizem o texto. Esse é o instante ideal para escrevermos a proposta de intervenção social, cuja intenção é levantar soluções para o problema enfrentado, como você já sabe. Na 4ª competência, mecanismos de coesão, é posta à prova a habilidade do candidato em empregar os recursos coesivos, quais sejam as conjunções, os pronomes, as preposições. E quando se fala em coesão, é muito comum o candidato pensar que se houver conjunção no início do 2º, do 3º e do 4º parágrafos, esteja tudo resolvido. Opa! Não é só isso, não. Na verdade, nossa atenção deve se voltar a 2 tipos de coesão: a interparágrafos e a intraparágrafo. A coesão interparágrafos é exatamente essa que acabamos de mencionar. É a coesão avaliada na superfície do texto. No início do 2º, do 3º e do 4º parágrafos, deve sim haver uma conjunção ou uma locução conjuntiva. A coesão intraparágrafo é aquela que acontece dentro do parágrafo. Verifica-se o emprego correto de conectores entre as palavras e entre os períodos que compõem o parágrafo. Nessa competência, confere-se também a capacidade de o candidato escrever sem incidir em repetições. Vamos lembrar de um outro detalhe muitíssimo importante. Não devemos construir parágrafos de uma só frase.
Quando isso acontece, o parágrafo torna-se labiríntico, ou seja, a ideia principal vai se perdendo em meio a tantas intercalações. Só mais uma coisinha ainda sobre essa competência. O corretor pretende encontrar períodos simples, formados por apenas uma oração, e períodos compostos por coordenação ou subordinação, ou seja, períodos formados por mais de uma oração. Para a quinta competência, proposta de intervenção social, é preciso pensar em ação, agente, modo meio e finalidade, além do detalhamento de um desses itens. Em outras palavras, é preciso encontrar respostas para o que deve ser feito para resolver o problema, quem deve fazer, como deve ser feito, para que deve ser feito. E então, detalhar, explorar um pouco mais um desses elementos. Nesse segundo bloco, apresento o tema, o repertório sociocultural e a tese. Vamos lá. O recorte é esse: caminhos para acabar com a corrupção e fortalecer a democracia brasileira. Percebemos, logo de cara, que o tema exige soluções, caminhos para... E então a pergunta que vocês me fazem, com certa frequência, é a seguinte: Gislaine, a gente tende a escrever apenas sobre os caminhos? Quer dizer, a gente tende a escrever 4 parágrafos com propostas de solução? Não. Ao longo dos 4 parágrafos, vamos apresentar o tema, vamos problematizá-lo, quer dizer, levantar, por exemplo, causas que levam à corrupção e consequências desse revés. Depois, fazemos a discussão, quer dizer, a argumentação, e só então sugerimos caminhos para solucionar a questão que nos foi colocada. Atenção ao que dissemos a respeito da terceira competência, seleção e organização de argumentos, ok? E talvez vocês ainda me perguntem, Gislaine, no primeiro parágrafo, para fazer a apresentação do tema, a gente pode ocupar o próprio recorte? Não, claro que não. Podemos parafraseá-lo, quer dizer, escrever algo parecido, mas não igual. O que devemos fazer é mobilizar as palavras-chave do recorte, não vamos deixar nenhuma para trás. A partir delas, construímos a apresentação do tema. Quais são as palavras-chave desse recorte? Caminhos, acabar, corrupção, fortalecer, democracia brasileira. O tema pode ser assim apresentado. Quando se discutem os caminhos para erradicar a corrupção, é preciso antes trazer à tona o fato de que em 2023, segundo o Índice de Percepção da Corrupção, IPC, o Brasil ocupou o 94º lugar dos 180 países e territórios que se submetem à avaliação da integridade do setor público. Para o repertório sociocultural, bem, infelizmente, não nos faltam repertórios. Podemos levantar, por exemplo, o longa Tropa de Elite 2. O inimigo agora é outro. O filme traz um retrato autêntico do Brasil, qual seja, políticos, em estreita aliança com milícias. Para a tese, algo mais ou menos assim: a corrupção invalida os ideais democráticos, o que, além de perpetuar a desigualdade social, desgasta a imagem do Brasil no cenário internacional. Tema, repertório e tese postos. Vamos aos argumentos. Listo 3 causas e 3 consequências. Olha só,
não há espaço suficiente para desenvolver todos esses itens, até porque é preciso, repito, desenvolver o argumento e não apenas apontá-lo. Ouça os argumentos e selecione alguns. Pense naqueles que, a depender do seu conhecimento, sejam mais fáceis de explorar. 3 causas, então. Primeira, sistema político eleitoral frágil. O sistema político brasileiro, com sua grande quantidade de partidos e a necessidade de formar coalizões para governar, pode levar a um ambiente fértil para a corrupção. Até porque negociações e concessões, muitas vezes, o mais das vezes, ocorrem nos bastidores. Segunda causa, cultura da impunidade. Olha que importante. Existe uma percepção de que pessoas poderosas raramente sejam responsabilizadas por seus atos corruptos. Isso é reforçado por um sistema judiciário lento e, por vezes, parcial, quando se propõe a julgar, a punir celebridades corruptas. É bom lembrar também de pessoas jurídicas que dão causa e avolumam a corrupção. Terceira causa, desigualdades socioeconômicas. Altos níveis de desigualdade podem alimentar a corrupção, pois aqueles em posições privilegiadas podem explorar o sistema para manterem ou aumentarem sua riqueza à custa do bem público. Agora, as 3 consequências. Primeira, desconfiança nas instituições. A corrupção mina a confiança do público nas instituições governamentais e democráticas, o que pode levar ao desinteresse ou à apatia política, que vai desaguar na falta ou na pouco significativa participação na vida pública, que, por sua vez, enfraquece a democracia. Segunda consequência, desvio de recursos públicos. Fatia considerável de recursos que, na fonte, são destinados para serviços públicos, tem vazado pelos corredores da corrupção, o que fere de morte as populações mais vulneráveis, porque sacrifica a saúde, a educação, a segurança e a infraestrutura sanitária básica. Terceira consequência, prejuízos econômicos. A corrupção dá margem à instabilidade de negócios e, desse modo, desarticula investimentos estrangeiros. Isso afeta o crescimento econômico do país. Nesse quarto e último bloco, faço a proposta de intervenção social, apontando caminhos para resolver o problema que nos foi colocado. Assim, portanto, para resolver a corrupção que remonta ao Brasil colonial, cabe ao Tribunal de Contas da União, TCU, fiscalizar com mais celeridade e rigor a atuação contábil, financeira, orçamentária e operacional de órgãos e entidades públicas. Isso deve ser feito por meio do efetivo da Procuradoria-Geral, que, diante de indícios de corrupção, deve encaminhar os responsáveis às polícias e às corregedorias, a fim de que sejam instaurados os processos investigatórios pertinentes para apuração e final punição dos envolvidos. Por seu turno, é preciso que haja políticas afirmativas voltadas à maior transparência acerca da distribuição do orçamento público, além de testes de integridade para ingresso de servidores. Isso feito, a corrupção cederá espaço para a plena democracia. Pessoal, antes de finalizar, só agora me ocorreu. Até aqui
falei sobre a noção macro da corrupção no Brasil. Porém, como eu havia dito na abertura, é possível também citarmos pequenas corrupções. E deixo claro que não concordo com esse adjetivo, mas é o calor do momento que nos permite apequenar. Atitudes como furar fila, colar ou plagiar trabalhos acadêmicos, tomar para si um troco recebido a mais, tomar para si algo que foi pego apenas emprestado, fraudar atestados médicos, sonegar impostos, fabricar, comercializar e comprar produtos pirata, estacionar em vagas especiais, acessar clandestinamente a internet. O GatoNet é um dos maiores exemplos da microcorrupção. Mas essas situações são penalizadas? Nem sempre, nem todas, mas aqui a sabedoria popular nos dá um norte. Ladrão que rouba um tostão, rouba 1 milhão. A verdade é que os adjetivos grande e pequena não modificam a corrupção, ou seja, o comportamento corrupto que não pode ser naturalizado. Então é isso. Antes de escrever sua dissertação, sugiro que, se for preciso, ouça novamente o podcast e leia não só o material de apoio, como também outros conteúdos sobre o tema. Também reforço o convite para que você assine o podcast da plataforma Redigir no seu tocador de preferência. Há na plataforma uma redação modelo sobre esse tema. Um abraço, ótimas dissertações e até o próximo episódio.